dia, crianças! A paz do Senhor, tudo bem? Como passaram a semana? Eu espero que bem. Se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor tem cuidado de nós, né? Se nós estamos aqui com saúde, é porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E hoje estamos aqui reunidos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou a Tia Fer, eu sou da Assembleia de Deus, congrego ali na Vila Paste. E eu dou aula para a classe dos juniores. Crianças, hoje nós vamos falar da lição número 12 da classe dos juniores, já um trimestre todinho tendo aula online, né? Graças a Deus por isso, que nós temos a oportunidade, ainda em nossos lares, aprender a palavra de Deus. Imagina se fosse em outros tempos que não tinha internet, nós íamos estar sem igreja e sem aula, mas glória a Deus que nós temos esse meio de comunicação que é a internet para levar para vocês ainda uma aula online e podemos aprender a palavra de Deus nos nossos lares. Que possamos usar com sabedoria essa ferramenta que Deus nos proporciona. Mas vamos orar para começar a nossa aula? Fechem os seus olhinhos e coloque agora diante do Senhor todos os seus pedidos de oração, amém? Deus querido, Pai amado, soberano, eterno e maravilhoso Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Deus, venha abençoar o nosso domingo, Senhor. Abençoa também a cada criança que está assistindo essa aula agora comigo e abençoa aquelas que ainda irão assistir, Senhor. Esteja conosco em todo o tempo, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Cuida de nós, cuida dos nossos dias, da nossa semana, dá-nos saúde, Senhor. Amém. Crianças, hoje a Tia Fer vai falar da aula número 12. E eu quero dizer que eu estou muito feliz por gravar mais uma aula para vocês, viu? Estou muito feliz mesmo. Meu coração se alegra em poder compartilhar com vocês mais um pouquinho da palavra de Deus, mais um pouquinho dos ensinamentos do Senhor. E hoje nós vamos falar da lição número 12, que tem como tema uma casa de fazer discípulos, tá? Você já pegou a sua Bíblia? Ah, se você não pegou a sua Bíblia, corre lá e pega, que hoje nós vamos ler o nosso texto na nossa Bíblia, tá? Mas para começar a nossa aula, vamos falar do nosso texto áureo. O nosso texto áureo, ele está lá em João, no capítulo 8, versículo 31. Vamos ler aqui com a Tia Fer, acho que tá dando para ver, né? Texto áureo. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. João, capítulo 8, versículo 31. Vamos ler mais uma vez para ficar bem gravadinho na nossa memória? Texto áureo. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. João, capítulo 8, versículo 31. Este versículo, Jesus, ele estava falando com os judeus. Os judeus que haviam aceitado ele como Senhor, que haviam crido nele. E embora já existisse muitos que já crescem em Jesus, ele estava dizendo que além de nós aceitarmos a Jesus, na nossa fase inicial, aceitamos a Jesus, mas que nós devemos permanecer nos seus ensinamentos, devemos permanecer e obedecer os seus ensinamentos, para assim nos tornarmos discípulos de Jesus. Amém? E hoje nós somos chamados cristãos. Você sabe o que é ser um cristão? Ah, você sabe, né? Mas mesmo assim a Tia Fer vai te lembrar algumas regrinhas para sermos bons cristãos. Vocês sabem, crianças, que os cristãos, eles são chamados as pessoas nos chamam por vários nomes, né?
Vocês lembram, assim, de algum? Então, a tia Fer lembra de alguns, assim, agora, ó. Nós somos chamados de irmãos, protestantes, evangélicos, crentes, e entre outros nomes, outras nomenclaturas que as pessoas dão. Mas isso tem alguma importância para nós? Não, né? Nenhuma, né? Porque o que realmente importa é que as pessoas nos reconheçam como discípulos de Jesus. É que as pessoas aí fora saibam que nós somos diferentes, que elas percebam que nós somos diferentes, que há algo diferente em nós, que nós não somos como as pessoas do mundo. Então, para ser um bom cristão, nós precisamos dar bom testemunho. Precisamos ter um bom testemunho. O que é dar um bom testemunho? É você ser um bom amigo, você não arrumar briga aí fora, né? No colégio ou na rua. Não é uma conduta legal de um cristão, é você brigar. É você ser um bom filho, você ser um bom aluno, um aluno estudioso, dedicado. Você ser um bom aluno lá na sua escola, você ser um aluno obediente à sua professora, lá na escola bíblica dominical também. Isso tudo é conduta de um bom cristão. Quer uma outra coisa? Não falar palavrão. Não, um bom cristão não fala palavrão, né? Não conta mentiras. Isso a tia Fer já falou várias vezes, né? Mas não custa lembrar, né? Tem uma outra conduta de você ser um bom cristão, é você obedecer. Obedecer ao papai e à mamãe, sim. Obedecer aos seus avós, sim. Obedecer ao seu professor, sim. E o mais importante, obedecer a Deus. Obedecer a Deus é muito importante. Para sermos um bom cristão, nós devemos obedecer, sim, a Deus. A tia Fer vai colocar um louvor para vocês ouvirem agora, que tem como tema obedecer, que obedecer também é um ato de amor. Então nós vamos ouvir agora este louvorzinho e daqui a pouco a tia Fer volta para a gente ir para a nossa história, tá bom? Sabe de uma coisa, galera? Eu estava pensando, a Bíblia é como se fosse o nosso manual de instruções. Quando a gente compra um videogame, vem junto um livrinho que ensina direitinho o que podemos e o que não podemos fazer para que ele funcione bem. Boa comparação, Ed! Se nós lemos a Bíblia e obedecemos a tudo que Deus nos ensina, tudo vai funcionar direitinho na nossa vida. Obedecer! Que palavra linda!
crianças? Fala o quê? Obedecer. Obedecer é importante, é uma prova de amor. Vou obedecer o Senhor, né? Agora, crianças, nós vamos entrar na nossa lição. Uma casa de fazer discípulos, a lição número 12. Nós vamos aprender um pouquinho de quando começou a igreja, de quando nós começamos a ser chamados de cristão, tá? Mas eu quero ler com vocês lá na nossa Bíblia o nosso texto da nossa lição. Está lá em Atos, capítulo 11. Então, abre lá com a tia. Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26, tá? Que diz o seguinte, a palavra de Deus. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Esse é o texto da nossa lição. E nós vamos começar, a tia Fer vai começar falando dos apóstolos, tá? Naquela época, os apóstolos e mais todas as pessoas que já haviam aceitado a Jesus e criam em Jesus já eram cristãos. Ai, vocês lembram dos 12 apóstolos? Será que vocês lembram o nome deles? Vamos relembrar? Vamos relembrar o nome dos 12 apóstolos? A tia Fer vai pegar aqui, ó. Tiago, filho de Alfeu. Tinha também Bartolomeu. Tinha também João, Pedro, Tomé, André, Tadeu, Simão, Felipe, Tiago, Judas e Mateus. Todos eles eram discípulos de Jesus, eram os apóstolos de Jesus. Então, com isso, crianças, a igreja começou a crescer. Eles começaram a pregar o evangelho, as pessoas começaram a aceitar a Jesus e a igreja começou a crescer. E a igreja cresceu tão aceleradamente que os apóstolos eles já não estavam dando conta de cuidar de todo aquele povo. Eles estavam precisando de ajuda para fazer uma visita, para cuidar das viúvas, dos doentes e continuar pregando o evangelho para aquele povo. Então eles resolveram a nomear alguns homens como diácono, lembrando que eles pregavam o evangelho, eles falavam do amor de Deus, eles falavam de Jesus, eles curavam também, então as pessoas começaram a crer e se converterem. Vocês lembram na última aula que a tia Fer contou de alguns casos de cura? E um deles foi através da vida de 2 apóstolos, né? De João e de Pedro, que foi a cura do coxo. Lembra, olha, a tia Fer até mostrou essa figura, a cura do coxo, lá na porta do Templo Formosa. Então, o coxo foi curado através da vida de Pedro e de João. Então, muitas pessoas começaram a procurar eles e se convertiam. E aí a igreja cresceu e eles não estavam dando conta. Então, eles resolveram nomear 7 homens como diáconos. E um desses homens foi Estevão. E um desses homens que foi nomeado a diácono foi Estevão. Estevão, tia Fer vai contar rapidinho a história de Estevão. Estevão, ele era um homem bom, um homem íntegro, um homem honesto, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria. E Estevão também pregava, falava do amor de Deus. Um certo dia, um grupo de judeus não estavam gostando, os judeus não convertidos,
não estavam gostando daquelas pregações, nem daquelas pregações que Estevão estava fazendo. Então eles pegaram Estevão e levaram Estevão até o sumo sacerdote. E lá Estevão começou a explicar sobre a palavra de Deus. Estevão lá começou a explicar a eles como ele havia também se convertido e crido em Jesus. Ele queria que todos fizessem a mesma coisa, mas os judeus não aceitavam isso. Eles não criam que Jesus veio para salvar aquele povo, que Jesus era o Messias. Não, eles esperam o Messias até hoje. Eles não creram em Jesus, como vocês já sabem. Então Estevão começou a dizer o seguinte, que eles deveriam aceitar a Jesus, porque esse foi o Messias prometido, como já foi dito no Antigo Testamento, que ele veio para liberar o povo da escravidão do pecado. E eles não acreditaram em Estevão. E ainda eles acusavam Estevão de blasfêmia. Por quê? Estevão falava assim para eles, que eles deveriam se converter, porque eles tinham sido traidores, assassinaram o Filho de Deus, aquele que veio para salvar o mundo. Isso, crianças, deixou esses judeus furiosos. Furiosos. Sabe o que eles fizeram? Levaram Estevão para fora da cidade, apedrejaram e mataram Estevão. E com isso, eles acharam que a igreja ia ficar abalada. Mas não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário, a igreja crescia ainda mais. Mas muitos judeus convertidos começaram a sair da cidade de Jerusalém. Começaram a ir para outras cidades. E com isso a igreja crescia cada dia mais, porque por onde aquele povo que já era discípulo de Jesus passava, falava da palavra de Deus, falava de Jesus, e as pessoas iam se convertendo, e isso a igreja ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo. E os apóstolos de Jesus estavam muito felizes com tudo aquilo que estava acontecendo. Foi quando eles souberam de uma cidade chamada Antioquia, e eles queriam saber o que estava acontecendo lá. Eles mandaram um homem chamado Barnabé para lá, para essa cidade, para saber das boas novas, de tudo que acontecia lá em Antioquia. E eles estavam muito felizes com o trabalho que estava sendo feito lá, por isso mandaram Barnabé para lá. Quando Barnabé chegou lá e viu tudo o que estava acontecendo lá, ele voltou para Jerusalém, buscou Paulo e foram os dois para Antioquia. E lá eles ficaram por 1 ano, foi o que a gente leu, o nosso texto áureo. Lá eles ficaram por 1 ano. Olha lá o que diz lá no versículo 26. E por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Paulo e Barnabé ficaram 1 ano lá pregando o evangelho. Mas não foi só aí não. Paulo e Barnabé eles formaram uma bela dupla, porque eles pregaram muito o evangelho de Jesus. A primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé estava junto, e muitas outras viagens missionárias eles fizeram juntos, então eles formavam uma bela dupla. Paulo, ele era arrojado, sabia pregar. Barnabé era um homem sensível, um homem piedoso. Então, deu muito certo. E eles pregaram muito. E eles fizeram o evangelho crescer tanto com os judeus quanto com os gentis. E hoje, se nós fomos alcançados por esse evangelho, se o evangelho de Jesus até os dias de hoje é pregado, nós devemos muito a esses dois. Eles não mediram esforços para pregar a palavra de Deus. Então, crianças, essa foi a lição de hoje, de quando nós fomos chamados de cristãos e como tudo começou. Mas esse trimestre foi um trimestre muito rico, de muito aprendizado. Mesmo que nossas aulas foram online,
Não é fácil, né, crianças, ficar lá alguns minutos, prender a atenção de vocês, mas foi um trimestre muito rico. Então, se você perdeu alguma aula, lá no canal da nossa igreja tem todas as aulas, você pode assistir. Mas a tia Fê vai lembrar aqui as aulas que nós tivemos esse trimestre. Nós falamos da igreja, a igreja Casa de Deus. Este era o tema do nosso trimestre. Falando da igreja, nós aprendemos que a igreja é um lugar onde aprendemos a palavra, é um lugar onde nós servimos, é um lugar onde nós ouvimos Deus falar conosco, recebemos dons espirituais, encontramos abrigo, somos curados, nos alegramos muito e hoje nós aprendemos a ser discípulos de Jesus. E vamos falar de Jesus, das maravilhas que ele faz por nós. Eu peço que Deus abençoe cada criança que hoje está assistindo ou que ainda vai assistir, as crianças que frequentam, que são alunos da nossa escola bíblica dominical. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês escolheram o melhor lugar para estar e aprender a ser discípulos de Jesus. Não é um dia ser discípulos de Jesus, vocês já são discípulos de Jesus. Porque nós devemos sim pregar o evangelho, nós devemos sim falar do amor de Deus para todos aqueles que nós sabemos que ainda não ouviram o evangelho. Sim, vamos falar que Jesus é o caminho. Ainda crianças, que as coisas que o mundo oferecem são mais atrativas, mas vamos dizer não para as coisas do mundo e permanecer nos caminhos do Senhor. Vamos permanecer nos caminhos do Senhor. Dizer não para o pecado, dizer não para as coisas que nos atraem no mundo, mas que desagradam a Deus. Vamos dizer não, vamos ter uma vida com Jesus. Desde agora, vocês ainda são crianças, então vocês têm a oportunidade de servir a Jesus desde pequenininhos, com amor, com sabedoria. Vocês têm o privilégio de estarem na casa do Senhor e ainda aprendendo da palavra dele. Não deixa, criança, não deixa que o inimigo venha roubar de você o bem mais precioso que você tem, que é uma vida com Jesus, que é a salvação. Não deixa que as coisas que não agradam a Deus, as coisas deste mundo, venha tirar o que vocês têm de mais precioso. Não, diga não para o pecado, diga não para a mentira, diga não para as coisas que não agradam a Deus. E com isso, nós só temos a ganhar. Por quê? Porque Jesus, ele está preparando um lugar maravilhoso para nós. Um lugar onde as ruas serão de ouro. Um lugar chamado céu. Vamos permanecer firmes na palavra do Senhor. Firmes numa vida santa com Jesus. Porque é lá que nós vamos morar. Eu quero morar no céu. Eu não quero perder essa oportunidade maravilhosa. Então vamos ser discípulos de Jesus e pregar o evangelho, porque esse lugar é para todos, não é só para mim ou só para você, é para todos. E para isso as pessoas precisam ouvir e crerem e aceitarem a Jesus. E lá, crianças, vai ser maravilhoso. Na palavra diz que nenhum olho viu. Então é um lugar que não é inimaginável. Não podemos imaginar como será, mas eu sei que vai ser maravilhoso. Lá não vai ter dor, não vai ter doença, nem Covid nenhum vai entrar neste lugar. Lá não tem choro, lá não tem angústia nem depressão. Lá vai ser um lugar de alegria, um lugar de maravilhas. Então é para lá que lá é o nosso alvo. Amém, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado da aula da Tia Fer. Estou com muita saudade de vocês, de cada um de vocês, dos meus alunos e aqueles que eu ainda não conheço, mas quero um dia conhecer e estão assistindo às nossas aulas online. Agora nós vamos orar para encerrar a nossa aula, ok? Fechem os olhinhos.
Deus querido, Paizinho amado, obrigado, Senhor, por estarmos juntos nesta manhã, podendo e tendo a oportunidade, Pai, de aprender mais um pouquinho da Tua Palavra. Deus, abençoa cada criança que assistiu essa aula, Pai. Abençoa, Senhor, o dia de cada um, a semana, Senhor, que possamos no próximo domingo estarmos juntos novamente, Pai. Deus, dai saúde para todos esses que têm nos assistido, Senhor. Também os que não nos assistem, Pai. Visita cada doente que está no hospital com essa doença, Pai. Venha curar, Senhor. Precisamos e dependemos de Ti, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Tchau, crianças. Até a próxima aula.